Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. No programa de hoje vamos falar sobre o setor elétrico, o endividamento das empresas estatais e o reajuste na tarifa de conta de luz de até 40% anunciado pelo novo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Para falar sobre esses assuntos, convidamos o engenheiro eletricista da Eletronorte, Ícaro de Souza, que também é mestrando em engenharia mecatrônica pela UNB. Seja bem-vindo, Ícaro. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar conversando sobre esse assunto importante, né? Que está na ordem do dia hoje. Sim. Inclusive, antes da gente começar, eu vou fazer aqui uma contextualização para que as pessoas que nos assistem entendam o que está acontecendo no setor elétrico. Em 2012, o governo editou uma medida provisória, 579, que foi convertida na Lei 12.783. Essa lei, essa MP, ela condicionou a renovação das concessões das usinas hidrelétricas que estavam por vencer, a redução das tarifas. Isso, de certa forma, foi bom para os consumidores, para os comerciantes e para a indústria e também para os trabalhadores, porque esse serviço não foi privatizado. Mas teve um desgaste que foi um prejuízo na saúde financeira das empresas estatais, que perderam bilhões com essa redução das tarifas. Você acha que é possível dizer que o setor elétrico hoje ele está em crise? Sem dúvida, né? O setor elétrico hoje no país está em crise. Aliás, o setor elétrico brasileiro ele vive de crise. Desde os anos 80 que o setor elétrico brasileiro sempre esteve em crise. Porque é uma parte da economia que ela é base para todas as outras. Praticamente todas as atividades econômicas, elas dependem da energia elétrica. E, inclusive, a vida das pessoas, né? As pessoas consomem energia elétrica em suas casas, as indústrias, a agricultura, todos consomem. Então, é um setor do qual a economia não pode prescindir. Então, qualquer crise no setor elétrico, ela é sentida pela população, seja na tarifa, seja na produção, né? Então, assim, esse é o momento de crise que nós estamos vivendo, com certeza. Como você mesmo disse, a MP 579 ela foi benéfica para a população, de modo geral, pelo menos naquele momento, né? Porque baixou a tarifa, principalmente para a indústria. E esse era o objetivo, baixar a tarifa para a indústria, principalmente, que, aliás, foi o setor mais beneficiado, para aumentar a competitividade do país, para que os industriais pudessem investir em novas indústrias, para reaquecer a economia que desde aquele momento já estava em crise. A população também se beneficiou porque diminuiu a conta de luz de cada um na sua casa. Pode ser que a conta de luz a pessoa não tenha aumentado porque às vezes ela passou a consumir mais energia, mas o preço do quilowatt-hora com certeza diminuiu. E para os trabalhadores do setor elétrico também foi importante porque garantiu a renovação das concessões. Caso não houvesse isso, as empresas hoje, agora em 2015, seriam feitos novos leilões e provavelmente os trabalhadores do setor elétrico estatal estariam desempregados. Agora, o problema é que realmente o impacto foi muito grande. Então, provavelmente a dose foi além do que recomendado. Então, as empresas estatais federais hoje estão numa situação financeira muito difícil por conta da MP 579. E aí, esse é um problema que o governo precisa resolver. Então, o sistema elétrico no Brasil hoje, ele passa por uma crise. Isso é real? É real. Passa por uma crise. A crise principal, mas é uma crise diferente daquela que a gente estava acostumado a... É o que eu ia te perguntar, porque tem gente que está comparando essa crise de hoje com a crise que houve em 2001, quando várias cidades no Brasil inteiro ficaram sem luz, Foi um apagão. Então, tem fundamento essa comparação? Não tem, porque é uma crise de natureza completamente diferente. Em 2001, o que havia era falta de energia elétrica. Não havia energia elétrica. As pessoas foram obrigadas a parar de consumir, as fábricas a parar de produzir, e eu acho que a maioria das pessoas se lembram disso. Hoje não há falta de energia elétrica no país. O que existe é uma crise, por um lado, gerada por fatores climáticos, uma crise hídrica, O próprio modelo do setor elétrico, ele contribui muito com essa crise, não é um modelo perfeito, mas os investimentos foram feitos, e novas usinas elétricas estão sendo feitas. Entraram grandes usinas, Jirau, Santo Antônio, Belo Monte está sendo construído. O problema é que as empresas federais, as empresas do Grupo Eletrobras, Eletronorte, Chesf, Furnas, Eletrosul, essas empresas que sempre foram o carro-chefe da expansão do sistema elétrico brasileiro, que sempre tocaram as grandes obras, hoje estão sem condições praticamente de investir em novos projetos. Esse é o problema,
Se essas empresas quebram, em muito pouco tempo, o país vai passar, aí sim, vai passar por uma séria crise energética. Então, é uma crise dessa natureza, né? Que está localizada nas estatais federais. Ou seja, e houve um agravante porque no ano passado, inclusive nesse ano também, teve a crise hídrica, né? A falta de chuvas que prejudicou ainda mais o setor, né? Por quê? Porque teve que contratar energia térmica, que é mais cara, né? Você concorda com a ideia de que fazer contratos mais longos, sem que sejam contratos emergenciais, isso ajuda a baratear a energia no Brasil? Bom, então, crise hídrica. Crise hídrica existe sempre. É normal que haja anos que não chova, chova menos, chova mais. É normal, é da natureza. E isso sempre foi assim e vai continuar sendo. O que precisa é um sistema elétrico capaz de suportar isso. Agora, nós temos problemas estruturais, né? Um dos problemas que a gente está vivendo hoje é que o nosso sistema ainda é basicamente hídrico, né? Baseado em hidrelétricas. E hoje em dia, o que está acontecendo no país é que as novas hidrelétricas que estão entrando são hidrelétricas praticamente sem reservatório. Ou seja, não conseguem acumular água, não tem lago para acumular água. E a energia é guardada na forma de água nos lagos. Se você não tem um reservatório na usina hidrelétrica, o que vai acontecer? Quando não tem chuva, não tem energia. E aí você precisa comprar energia térmica. E a energia térmica, obviamente, é muito mais cara do que a energia hidráulica. Então é uma situação que tem a ver com questões ambientais, tem a ver com várias questões. E isso não tem muito para onde correr. A gente vai ter que se acostumar com isso. Quando tiver pouca chuva, a energia vai ficar mais cara. A não ser que se mude isso, se resolva fazer hidrelétricas com os reservatórios, né? Porque a energia térmica, se a gente depender dela, vai ficar mais caro mesmo. Com relação aos contratos, a energia térmica já é feita com contratos. A grande maioria são feitos leilões. Só que o que a gente faz? Quando chove, você paga simplesmente um custo de manutenção dessas usinas, né? Que a pessoa que investiu precisa recuperar o seu capital. Então você paga para ele ficar mantendo essa usina em prontidão. Agora, quando não chove, aí você tem que pagar, além da manutenção da usina, o combustível, que esse que é o caro. Então, disso aí não tem para onde correr. Quando faltar, se a gente não mudar isso, não começar a fazer hidrelétrica com reservatório, ou então ir para outras fontes de energia, se a gente continuar dependendo cada vez mais da energia termoelétrica gerada por combustíveis fósseis, é isso que vai acontecer daqui para frente. Nos últimos anos, por conta da pressão dos movimentos ambientalistas, o Brasil deixou de fazer hidrelétricas com reservatórios grandes, né? Grandes reservatórios. Hoje, as usinas são feitas, são usinas chamadas de fio d'água, né? Não tem grandes reservatórios. Isso é um problema. O preço que a gente paga é esse agora, a energia mais cara. E além de você pagar a energia mais cara, você está jogando dióxido de carbono, monóxido de carbono, enxofre, ou seja, poluição atmosférica. Né? Ou seja, optou-se por, ao invés de fazer reservatórios, jogar mais poluição no ar e ainda pagar um custo por isso. Essa tendência de usinas sem grandes reservatórios é uma tendência mundial ou isso vem acontecendo só aqui no Brasil? Não, realmente construir um reservatório tem impactos ambientais. Não há dúvida de que tem impactos ambientais. E impactos sociais também, que você tem que retirar a população que mora naquela região. Isso sempre em qualquer lugar do mundo é complicado. Agora, não há dúvida de que nos anos 70, por exemplo, na época da ditadura militar, não se dava bola para isso, né? Chegava lá e alagava e tirava as pessoas e... Sem indenização? Sem indenização. Ó, essa terra aqui é pública, é do governo. Hoje em dia não é possível fazer isso. O que é preciso fazer é compatibilizar, né? O respeito ao meio ambiente, aos direitos humanos, com a segurança energética do país, né? Porque um país inteiro depende dessa energia. Então, assim, a gente vê, por exemplo, o caso de Belo Monte, o projeto original previa um reservatório. E se houvesse um reservatório em Belo Monte, se tivesse sido feito, com certeza seria uma usina muito mais produtiva. Ela poderia ter uma potência maior e uma segurança, ou seja, uma constância na geração de energia muito maior do que o que ela vai ter. Mas, infelizmente, não foi possível. Ou seja, nas termoelétricas o combustível é o óleo, a gasolina. Na hidrelétrica o combustível é a água. Se tem um reservatório muito grande, tem um acúmulo de energia
né, de combustível ali que vai gerar energia. Não Exatamente, tendo... Exatamente. Com a diferença que na termoelétrica entra óleo diesel e sai fumaça. Na hidrelétrica entra água e sai água. Né? A água que entra é a mesma que sai. Então, assim, a gente tem que imaginar que um reservatório, um lago, por exemplo, o Lago Serra da Mesa ou o Lago de Tucuruí, é como se fosse uma grande bateria. Né? Só que ela acumula energia na forma de água. E a água, inclusive, é bom que se diga isso, os reservatórios eles não são utilizados só para energia elétrica. Utiliza-se reservatórios para irrigação, utiliza-se reservatórios para abastecimento humano, inclusive, daquelas populações e, inclusive, para o lazer também. Né? São os reservatórios multiuso, geralmente. Ícaro, mudando um pouquinho de assunto, no início você disse que aquela medida provisória, né, que reestruturou o setor, foi para beneficiar a indústria, né, para favorecer o crescimento, manter o trabalho, o emprego dos trabalhadores, mas ao longo do tempo de 2013 e 2014, não foi muito isso que a gente viu, porque teve indústria que comprava energia a R$ 110 o megawatt-hora, e vendia no Mercado Livre de R$ 822, que era o teto estipulado pela ANEEL. Ou seja, ele tinha um lucro aí de mais de 600%, né? Que é um contrassenso. Né? Ele foi beneficiado com um desconto de quase 30%, não estava produzindo, estava demitindo e lucrando com a venda de energia. Mas, recentemente, a ANEEL abaixou o teto de 822 para R$ 388. Você acha que esse preço do megawatt-hora ele ficou mais justo, equacionou a questão na sociedade? Olha, eu não tenho as informações assim para dizer, porque isso é um estudo feito pela ANEEL, né, que utiliza usinas de referência, é muito técnico, muito específico, não dá para dizer exatamente se esse preço é justo. Mas o que dá para dizer é que isso demonstra, esse tipo de distorção demonstra que o nosso modelo de setor elétrico é um modelo que já caducou, já deu o que tinha que dar. Na verdade, não dá para falar em mercado livre num país com modelo elétrico, como um sistema elétrico como o brasileiro. Né? Porque no Brasil o sistema é basicamente hídrico ainda. E depende da água, que é um bem público, que é um bem da natureza. E mais, você não pode construir a usina aqui e dizer, olha, eu vou produzir hoje tanto, porque o operador nacional do sistema é que diz se você pode produzir, se você não pode, se você pode armazenar energia no seu lago, né, no seu reservatório, o que você deve fazer com a energia. Então, esse tipo de coisa acontece, por quê? Porque o mercado livre no Brasil sempre teve isso. Então, o cidadão, ele tinha um contrato de energia elétrica, comprava, por exemplo, a longo prazo, a energia a R$ 300 o megawatt-hora, sei lá, né, a não sei quantos reais, e vendia 822, né? Porque o capitalista está preocupado com o lucro, ele quer lucrar, não interessa se ele está produzindo. E ele não produziu nada, ele só ganhou dinheiro. O Brasil praticamente não cresceu ano passado. Pois é. Agora, exatamente, esse foi o problema. O governo deu um incentivo para que a indústria voltasse a crescer, mas por vários motivos não voltou. Né? E quem foi penalizado com essa MP, na verdade, quem pagou a conta foram duas entidades. O Tesouro Nacional, porque o Tesouro colocou muito dinheiro para subsidiar, na prática foi isso, subsidiar a tarifa. Por quê? Porque tirou muitos impostos, então o Tesouro colocou muito dinheiro no setor elétrico, socorreu o setor elétrico. Isso já estava claro na época, que teria que acontecer. E as empresas estatais. Diga-se de passagem, só as federais, só do Grupo Eletrobras, porque CESP, Copel, CEMIG, por exemplo, não renovaram as concessões e lucraram muito dinheiro. Porque, como o preço da energia no Mercado Livre foi para esse absurdo, eles tinham energia sobrando, eles venderam e ganharam muito dinheiro com isso. Não contribuíram com a redução da tarifa, né, ainda ganharam dinheiro. Agora, se isso vai resolver, pode até ser que seja ruim baixar esse preço, porque talvez isso seja um desestímulo para novos interessados em construir novas termoelétricas. Isso, no futuro, pode ser problemático. Né? Eu espero que a ANEEL tenha levado em consideração essa possibilidade. Com a crise hídrica que a gente está vivendo e a desestimulação de novas termoelétricas, a gente pode ter um problema sério no futuro, então. É possível. Na minha opinião, o que devia acontecer era acabar o mercado livre, né? Devia ser tudo mercado regulado, para acabar com esse tipo de distorções. Só para quem nos assiste entender o que é exatamente o mercado livre. Então, porque quando você faz
uma usina hidrelétrica ou termoelétrica, quando você vai produzir energia elétrica, né, a geração, o setor de geração, você é obrigado a vender você é obrigado a vender parte do que você vai produzir num ambiente regulado, que é aquilo que você vende para as distribuidoras, para a SEB, para a CELG, para as distribuidoras de energia elétrica, que a gente está acostumado. Mas você tem sempre uma margem ali que vai para o mercado livre, ou seja, que você pode vender para quem te pagar mais naquele momento. O mercado regulado é um leilão que é feito com preços, né, fixos, você vai ter que cobrar aquele tanto, porque a dona de casa, ou o pai de família não pode estar pagando hoje um tanto e amanhã outro tanto pelo megawatt-hora no outro dia. As coisas não são assim, você tem que ter... É anualmente que é feita a revisão tarifária, né? Mas no mercado livre não, você pode vender hoje a um preço, amanhã vai vender outro. O problema é que o Brasil é um só. Então, se está faltando energia e o preço sobe, você não vai tirar a energia de outro lugar, né? A energia vai ter que sair daqui mesmo, você não produz. Então, o mercado livre, na minha opinião, ele só serve para estimular esse tipo de incerteza. Ele não serve de balizador de preço, que era o objetivo dele. Você falou que com a reestruturação, com a edição da medida provisória, as empresas do setor saíram prejudicadas e o Tesouro também, né? Mas o novo ministro do Planejamento já disse que o Tesouro não vai mais bancar, né? E recentemente foi anunciado um reajuste de até 40% pelo novo ministro Eduardo Braga, de Minas e Energia, na conta de luz. O que deveria ter sido feito para que esse reajuste não fosse tão impactante no bolso do consumidor, seja ele residencial, do comerciante ou da própria indústria? O problema é que em 2012 o governo adotou essa estratégia, né? Para reduzir o custo do Brasil, vamos diminuir a tarifa de energia elétrica. E alguém tinha que pagar essa conta. E quem pagou foi o Tesouro e as empresas federais. Essa que é a verdade. Era justo que houvesse uma redução da tarifa. Por quê? Porque aquelas usinas já tinham sido amortizadas, já tinham sido feitas, já tinham sido pagas. Não fazia sentido você renovar com o mesmo preço de uma usina nova, que você vai ter que pagar a usina, imagina. Então, era natural que baixasse, mas baixou demais, de maneira que deixou as empresas expostas. Mas o problema é que a tarifa de energia elétrica do Brasil, ela não é só energia elétrica, ela carrega um monte de impostos. E o maior deles é o ICMS. Por exemplo, tem estado que cobra quase 40% de ICMS. Porque quando você fala que paga 25% de ICMS, na verdade você não paga, porque você paga por dentro, entendeu? Então, quando você faz o cálculo, na verdade, você paga quase 40% de imposto. E esse imposto é estadual. E o governo federal não podia mexer no imposto estadual, né? Então, acaba que, se você não resolve o principal problema, você não consegue, com paliativos, baixar de fato a tarifa, né? E para resolver esse problema do ICMS sobre a energia elétrica é difícil. Por quê? Porque não tem imposto mais fácil de arrecadar do que na conta de luz, porque todo mundo tem que pagar. Então, acho que enquanto não se resolver essa questão do ICMS, uma reforma tributária que resolva o problema dos impostos, é difícil, porque arrecadar imposto em cima de combustível, de energia elétrica é muito fácil. Então, os governos sempre vão fazer isso. Quando você fala que a conta de luz abaixou demais e acabou deixando as empresas expostas, para que as pessoas entendam a que tipo de exposição essas empresas ficaram nesse período em que a conta de luz teve redução na tarifa? Então, assim, não é que teve redução demais, é que teve redução no valor que as empresas recebiam, né? Mas, como eu acabei de falar, na conta de luz tem várias outras coisas, vários impostos. Tem a parte de distribuição também, tem a parte de transmissão. Então, o custo da energia elétrica é uma parte da tarifa, mas não é a tarifa toda. O que aconteceu foi que, é importante contar essa história, né? Que sempre quem investiu em energia elétrica no país foi o setor estatal. Então, o Fernando Henrique Cardoso, quando ele resolveu tirar as empresas estatais da expansão de novos empreendimentos, a iniciativa privada não entrou. E isso deu na crise do apagão. Então, no governo Lula, as empresas estatais voltam a investir. Mas quando elas voltam a investir em novos empreendimentos para baixar o custo da energia nova com um retorno bastante pequeno. Então, é como se a gente tivesse uma situação, uma energia velha, das usinas antigas, que estavam dando bastante lucro, subsidiando a expansão do sistema. O problema é que quando houve a MP 579, essas usinas velhas que davam lucro passaram a não dar lucro mais.
Então as empresas ficam com dificuldades de fazer investimentos novos para expandir o sistema. E nós estamos vendo isso hoje. O último leilão de transmissão que a ANEEL realizou, por exemplo, nós tivemos nenhum dos lotes foi ganho por empresa estatal, provavelmente por causa da situação financeira das empresas estatais. O deságio foi muito pequeno, dos menores deságios que já tiveram, ou seja, a tarifa não baixou como o governo queria que abaixasse na energia nova. E houve lotes de transmissão que deram deserto, ou seja, nenhum empresário se animou a fazer. E isso é problemático, porque não só a energia vai ficar mais cara, mas vai ter regiões que vão ficar com dificuldade de abastecimento de energia no futuro, se não forem feitos esses empreendimentos. Icos, falando sobre essa questão da expansão, né? A Eletrobras ela vem deixando de participar de alguns leilões para a expansão, né, do sistema, seja na transmissão, seja na geração, exatamente no momento em que o sistema precisa expandir, até porque o consumo de energia vem a cada ano ele vem aumentando, né? Por que isso está acontecendo, da Eletrobras deixar de participar desses leilões? A gente não tem informação exatamente, né? Essas coisas não são ditas assim, mas... Na sua avaliação? Na minha avaliação, ela até participa, né? Mas não ganha. Porque antes a Eletrobras podia entrar, inclusive, com taxa de retorno até negativa. Ela dizia, olha, eu vou construir essa usina, porque essa usina é importante para o país, não vou ter lucro, mas vou fazer pelo país, né? Porque ela tinha aquele dinheiro das usinas antigas que davam essa segurança para ela fazer isso. Hoje ela não tem mais isso. Então ela está com... Nós tivemos prejuízos bilionários nos últimos 2 anos, bilionários. Então ela não tem condições mais de ficar fazendo esse tipo de investimento. Isso é muito sério, é muito problemático. Porque o Brasil... Isso é fato. Sem a Eletrobras não existe expansão do setor elétrico brasileiro. Eu espero que essa situação se reverta em breve, porque se isso for uma tendência, nós vamos ter sérios problemas no futuro. Ou seja, o Estado está deixando de investir, as empresas também. Será que a gente corre o risco de ter um apagão como houve em 2001? Claro. Estamos sujeitos a isso. Claro. Bom, e depende de quando, né? A curto prazo, pelo que o Ministério divulga, não há risco de apagão, de falta de energia. Claro, um blackout aqui sempre pode acontecer, pode faltar luz, isso sempre aconteceu. Mas de restrição do consumo, dizer, olha, não vai ter energia, vocês vão ter que fazer um racionamento, não há risco a curto prazo, mas a médio e longo prazo, sim. Se a Eletrobras não conseguir se recuperar, as empresas do grupo Eletrobras, Chesf, Furnas, Eletronuclear, certamente isso vai acontecer. Ícaro, para a gente finalizar, eu tenho aqui algumas informações que eu acho pertinente e interessante tratar, já que abrange essa questão da energia, de desenvolvimento humano, né? O Brasil, no ano passado, ele era o 9º país do mundo que consumia mais energia, embora a economia do Brasil é a 7ª do mundo. Por que o Brasil não está melhor posicionado nesse ranking, uma vez que tem a 7ª maior economia do mundo? Ao menos está ali igualado, 7ª economia do mundo, 7º país que mais consome energia. O que você acha que essa posição do Brasil não está melhor? Então, é importante dizer que a gente, claro, deve sempre primar pelo uso racional da energia elétrica, é um bem que utiliza recursos naturais, né? Se você economiza energia elétrica, você está evitando de queimar combustíveis fósseis, evitando de construir uma usina nova. É importante usar de forma racional a energia elétrica. Mas é importante dizer também que o brasileiro consome, em média, pouca energia elétrica. O brasileiro consome muito menos energia elétrica que o chinês. E, aliás, a China tem a renda per capita até menor do que o Brasil. Consome muito menos que o estadunidense, por exemplo. Nos Estados Unidos, consome-se 9 vezes mais. Cada cidadão norte-americano consome 9 vezes mais energia elétrica do que um brasileiro. E por que isso acontece? Por causa da desigualdade no nosso país, né? O nosso país consegue ter uma economia dinâmica, consegue produzir, ter competitividade em vários setores, ter uma indústria ainda, né, importante, mas é um país muito desigual. Então ainda há muitos brasileiros que não têm o conforto que a eletricidade pode nos dar. Embora nos últimos anos o Brasil tenha conseguido reduzir a desigualdade,
mas ainda assim é preciso avançar mais. Com certeza. Isso é um demonstrativo. Claro, há questões climáticas, né? Por exemplo, é claro que um cidadão russo vai consumir mais energia que a gente, porque eles precisam de energia para aquecimento, né? Eles têm o inverno, a gente não tem esse tipo de situação aqui. Mas certamente o brasileiro ainda consome pouca energia. As famílias brasileiras ainda não têm acesso aos recursos, né, de conforto que a energia elétrica pode nos dar. Isso tem melhorado, é verdade, e inclusive o consumo de energia elétrica tem aumentado muito mais que o crescimento do país. É uma demonstração disso. O setor residencial tem aumentado sua parcela, mas nós temos muito que avançar ainda na melhoria da qualidade de vida do nosso povo e energia elétrica. Isso é fato. Países com alto IDH têm alto consumo per capita de energia. Ícaro, infelizmente o nosso tempo acabou, né? A gente poderia continuar aqui essa conversa, mas como é um assunto bastante amplo, né? Infelizmente a gente não tem mais tempo. Queria agradecer a sua participação. Obrigado a todos e até a próxima. Eu conversei com um engenheiro eletricista, Ícaro de Souza, que também é mestrando em engenharia mecatrônica. A gente conversou sobre o setor elétrico, sobre o endividamento das empresas do Grupo Eletrobras e sobre o anúncio de reajuste na tarifa de 40% que foi feito recentemente pelo novo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Você pode rever esta e outras entrevistas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@estildf.org.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.